Você tem curiosidade de saber como é o dia a dia de uma agência de marketing digital? Como é que as coisas acontecem? Como é que é a rotina? Então vou te contar um pouquinho como é que acontece na nossa agência e como acontece em outras agências com quem eu tenho contato, outros profissionais com quem eu converso. Vamos lá. Meu nome é Rafael Reis, sou cofundador da Nova Escola de Marketing junto com o Maurício Zani. Sou também sócio da Web Estratégica, uma agência e consultoria especializada em marketing de conteúdo e SEO. Trabalho no mercado digital já há 24 anos, conheço a realidade de várias agências, o dia a dia de várias agências. Tenho mais de 150 alunos numa comunidade de agências digitais, desde agências de pequeno porte até agências já de médio porte, e tenho contato com várias outras agências para as quais a gente também fornece no mercado ou já teve algum tipo de trabalho em conjunto. Nos anos 90, a gente tinha uma estrutura de agências que era basicamente dividida em 5 grandes áreas. Você tinha o administrativo, que cuida ali de toda a parte operacional de uma empresa, pagamento a fornecedores, pagamento de salário, estrutura da empresa para funcionar. O planejamento, que era onde os pedidos chegavam, é o pessoal que planeja as campanhas em si. A criação, que é aquela área mítica, né, dos criativos, os caras inovadores, os caras cheios de ideias. A mídia, que é onde as coisas realmente geravam dinheiro para a agência, quando você põe a criação para rodar efetivamente na TV, no rádio, no jornal, em revista, em qualquer canal que seja. E o atendimento, que era a área que fazia a ponte com o cliente, fazia o relacionamento com o cliente, e aí trazia os jobs que aí, de novo, rodavam pelo planejamento, pela criação e pela mídia. Essa era uma estrutura muito comum na maior parte das agências, e quando o mercado digital começou, o benchmark que foi usado, né, a referência que se conhecia, era das agências tradicionais, e ao longo do tempo esses modelos foram divergindo um pouco, foram se diferenciando. Hoje não existe mais um modelo padrão, não existe um modelo a ser seguido. Cada agência trabalha de acordo com uma especialidade. A gente tinha, na época, lá nos anos 90, grandes agências de comunicação e fornecedores desse mercado. Então, produtoras de vídeo, produtoras de áudio, estúdios fotográficos, empresas especializadas em narração ou em fornecimento de vozes para comerciais, para ações, etc. Empresas de produção gráfica, a galera mais da antiga ainda tinha o pessoal de fotolito. Então, tinha toda uma rede de fornecimento para essa estrutura de agência. Então, o papel da agência era o quê? Planejar, criar e estruturar onde a mídia ia rodar. E aí ela agenciava todos esses fornecedores para esse processo de produção. Nas agências digitais, a gente tem cenários diferentes, a gente tem diferentes modelos de agências. A gente tem aquelas que são full service, que atendem a demanda inteira, então fazem criação de site, criação de aplicativo, gestão de rede social, gestão de campanha de performance ou de campanha de mídia, consultoria de SEO e tudo que aparecer, essas agências fazem. Esse modelo foi muito popular durante a primeira década agora do século XX, ali de 2000 a 2010, e depois ele foi caindo em desuso porque o digital foi se tornando tão fragmentado e tão cheio de especializações que pouca gente consegue efetivamente fazer uma entrega full service, né? Uma entrega de ponta a ponta. Então foram surgindo agências mais verticalizadas, mais especializadas. Agências que só trabalham com mídia de performance, agências que só trabalham com SEO, fornecedores específicos de redes sociais. E, ao mesmo tempo, a gente tem muitos fornecedores de tecnologia no mercado digital. Plataformas de gestão, plataformas de analytics, plataformas de tudo que você imaginar, de rede social, de SEO, de criação de sites. Então, você tem uma série de tecnologias que fazem parte do trabalho e que estão integradas dentro do dia a dia das agências. E aí, os clientes, que antigamente a gente chamava eles de anunciantes, têm estruturas muitas vezes internas, com equipes in-house, e aí ele faz praticamente todo o trabalho e terceiriza algumas verticais específicas, por exemplo, terceiriza mídia de performance, ou terceiriza SEO, ou terceiriza Digital Analytics, mas ele faz boa parte em casa. Tem outros clientes que terceirizam tudo para a agência, e aí o departamento de marketing cuida essencialmente da marca,
branding, posicionamento, relacionamento com clientes, relacionamento com a área de vendas, mas toda a parte operacional ele contrata uma agência para executar. E a gente tem um terceiro modelo, que é um modelo híbrido, em que você tem parte da execução sendo feita dentro da área de marketing da empresa e parte da execução sendo terceirizada com o fornecedor. É muito comum que esses fornecedores sejam verticalizados. Tem agências que só trabalham com redes sociais, só fazem gestão de rede social e ela produz o conteúdo todo. Produz vídeo, produz imagem, produz as postagens, produz os stories, responde os comentários, faz todo o processo de interação com os clientes. E tem agências que trabalham, por exemplo, como é o nosso caso, com marketing de conteúdo e SEO, e aí trabalham num formato bem específico, com uma oferta bem específica. No dia a dia dessas agências, o que acontece? Você tem trabalhos que são pontuais, os chamados jobs, e você tem os trabalhos que são recorrentes. A rede social é recorrente, você tem que estar fazendo a gestão e publicando conteúdo ou todo dia ou algumas vezes por semana. Então a gente tem aqueles trabalhos que são pontuais, os conhecidos jobs, eles entram, são executados, são entregues e acabou. E a gente tem os trabalhos recorrentes. Por exemplo, gestão de rede social tem que ser feita todo dia ou algumas vezes por semana. SEO é um trabalho que é recorrente, você vai fazer ele semanalmente para sempre. A publicação de conteúdo no blog, você vai ter que fazer isso recorrentemente. Então, o trabalho hoje nas agências digitais ele é bem dividido entre os times de gestão, né, que trabalham com a recorrência desses contratos, e com a administração da frequência em que essas produções têm que ser feitas, independente da gente estar falando de gestão de mídia, de gestão de SEO, de gestão de redes sociais, de gestão de conteúdo, esse trabalho recorrente. A gente tem os profissionais de análise técnica mesmo, os analistas, o analista de mídia, o analista de SEO, o analista de rede social, que é quem vai lá e bota a mão na massa, é quem faz o trabalho especificamente. E aí a gente tem um trabalho de atendimento, que muda de agência para agência. Tem agência que faz isso com o CS, o Customer Success ou Client Success, que faz o atendimento da conta do cliente. Tem agência que tem a estrutura de atendimento. Tem agência que tem a figura do gestor de conta, né, que é quem faz essa ponte com o cliente e com a equipe. E a gente tem equipes especializadas, por exemplo, em análise de métricas, que geram os relatórios de performance para os clientes, quinzenalmente, mensalmente, eventualmente diariamente, se for um cliente de varejo, alguma coisa nesse sentido. E é um dia a dia, varia bastante de formato. Você tem uma rotina de produção em alguns perfis de agência e você tem uma rotina bem sem rotina, né, em outras agências. Quem trabalha, por exemplo, com produção fotográfica, produção de vídeo, produção de eventos, tem uma rotina bem instável, bem pouco previsível, porque depende de produções externas, depende de outros fatores. Quem trabalha exclusivamente com a produção interna acaba tendo uma rotina bem organizada, bem repetitiva. Então, quem faz análise de mídia é o mesmo trabalho todo santo dia. Tem algumas interações com a equipe de criação, com o pessoal de conversão, mas é sempre a mesma rotina. Social media, a mesma coisa. Você tem as reuniões de criação, de planejamento, de pensamento nas pautas e coisa e tal, e depois é o trabalho de sentar, escrever e produzir aquele conteúdo mesmo. Então, hoje, a gente tem espaço no mercado para diferentes perfis de profissionais. Tanto para quem gosta daquela organização bonitinha, quadradinha, toda processualizada, quanto para quem tem mais o lado criativo, mais o lado inovador, o lado de conectar as ideias, de conversar com todo mundo, de buscar coisas novas a se fazer. A gente tem espaço para os dois perfis. O que você precisa identificar na hora de buscar uma agência na qual você quer trabalhar é qual é o seu perfil comportamental e qual o perfil daquela agência na qual você está indo trabalhar. Se você quer uma coisa mais agitada, mais sem rotina, trabalhando numa agência mais focada em criação. Se você quer um trabalho mais processualizado, mais organizado, mais com uma rotina de trabalho, você vai procurar trabalhar em agências que têm menos o trabalho criativo e mais o trabalho de planejamento, o trabalho de gestão, o trabalho de performance no dia a dia. Isso aí é um pouco de como o trabalho acontece. Muitas vezes a ideia vem do cliente e aí ela é lapidada dentro da agência e depois ela vai para a criação. E, na maioria dos casos, as ideias partem de dentro da agência, as oportunidades são discutidas com o cliente, são aprovadas e aí vêm já mais amadurecidas para serem produzidas. Na maioria das agências, a gente tem uma gestão um pouco eficiente, então as coisas são feitas todas de última hora,
tem muito espaço para improviso, muito espaço para pedidos de clientes que chegam atravessados e precisa de uma coisa para amanhã. E em outras situações a gente tem processos super organizados, super encadeados, que não dão espaço para esse tipo de improviso, para esse tipo de acontecimentos de última hora. Então hoje, com o mercado fragmentado, diversificado, com a quantidade de canais que a gente tem, você vai ter agências de todos os tamanhos, de todos os perfis e com diversas especializações. O importante é você procurar algo que se conecte com aquilo que você gosta de fazer e que tenha um processo de trabalho que faça sentido para o seu tipo de personalidade, para o seu tipo de trabalho. Aí a sua chance de ter realização no trabalho vai ser muito maior. Espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho mais da perspectiva de como é o dia a dia de uma agência. Se você gostou, ou se você não gostou, tudo bem? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e deixe as suas dúvidas para a gente gravar novos vídeos para você. É isso aí.